a nossa equipe de reportagem vai trazer uma situação que já é replicada desde o dia do fato e que isso já é conhecedor aí do telespectador que acompanha o caso Heloísa. Heloísa Maria, menor de 16 anos de idade, adolescente que até hoje existem inúmeras perguntas ou lacunas que precisam ser preenchidas, porém a justiça, que é a Polícia Civil, através aí da DERF-VA, juntamente com a DHPP, no trabalho em parceria, estão convencidos que aquilo que o Benedito praticou é aquilo mesmo narrado pelo próprio filho e também pelos menores de idade, que são adolescentes de 16, 17 anos de idade. Mas o Benedito causou uma estranheza e mexeu com o psicológico daquele que está acompanhando passo a passo do que aconteceu naquele dia. O ex-servidor Benedito Anunciação de Santana, 40 anos, acaba aí falando, desde a semana passada, que a mãe teria conhecimento do fato. Não que ela mandou matar, mas que ela saberia que seria para ser um susto. Em função disso, fizeram contato com a nossa equipe de reportagem, aqueles que a advogada da família, que é a doutora Renata, além de um tio que também fala com a nossa equipe, numa nova matéria que foi produzida para que aquele que acompanha o programa do Pop não possa compreender ou deixar de perder detalhes que auxiliam na elucidação ou até mesmo nessa divisão de opinião pública que acaba se alastrando aí em todo o Mato Grosso e até mesmo fora do estado, tá, Popão? Eu vou com a sua atualização, obviamente, do caso Heloísa Maria, e aí volto, dou as boas-vindas ao Caio, nosso varão, que já está no Pop Zap, ao jornalismo comunitário, enfim, está no ar mais uma edição do programa do Pop. Play, senhores. E o caso Heloísa continua sendo repercutido nas redes sociais e até mesmo com aquilo que foi proferido pelo Benedito, o principal acusado, que ao sair para o Fórum de Cuiabá, acabou levantando a suspeita ou querendo incriminar a mãe dessa adolescente que foi morta e seu corpo foi ocultado na região dos Florais, ali na estrada ou na Avenida Dubai, região que vai para a Guia, em Cuiabá. De acordo com as informações, o Benedito, após proferir, tanto durante a entrevista quanto a audiência de custódia, de que a mãe teria conhecimento do caso, ele acaba explicando, onde foi entrevistado seu advogado, de que se tratava de um susto para ser dado contra a menina que vinha contrariando a mãe. Você tem que assumir o que você pediu, porque você não aceitava sua filha gostar de mulher. E todo mundo sabe, inclusive suas vizinhas. Que não estou falando que ela é culpada, mas ela sabe que ela me pediu. Ela sabe que ela pediu para uma coisa. Eu estava com ela desde o início. Eu acompanhei ela, tudo que ela me pediu eu fiz. Nunca teve essa ligação. Nunca. E vocês vão ficar sabendo da verdade. E nós vamos falar tudo no fórum. Você não tinha acordado nada com eles? Para agredir, só para dar um susto, para roubar coisa? Eles não tinham instrução, eles iam chegar lá e iam fazer o quê? Mas o combinado era esse? O combinado era um susto. E um susto, o que veio na sua cabeça quando falava em um susto? O que é um susto? Porque, veja bem, você está chamando o seu filho e 2 meninos que você não conhecia, é isso? Para ir até a casa da sua convivente e da sua enteada, né? Para fazer alguma coisa. E, num sentido geral, seria um susto, né? Mas o que seria um susto na sua cabeça e que instrução você passou para eles? O que era para eles fazerem? E conversar com ela. Em que sentido? Que conversa? Porque um susto tem que ser alguma conversa que assuste. A ideia não era matar ninguém? Tá. E as coisas a serem roubadas? Tinha esse combinado? Não tinha combinado de roubar nada também. Tá. E como você sabe, porque você está me dizendo isso, como você sabe que o que estava aí fora de controle e que tomou atitudes que não era para tomar? Como você sabe disso? O que o Gustavo falou e o pessoal me falou lá também. O Gustavo me falou que teve uma parte com uma tatuagem no braço direito. Com isso, acabaram perdendo a mão, aonde, de acordo com o Benedito, o combinado dele com o filho era algo. Do filho com os meninos era outra coisa, mas a mãe teria conhecimento desse susto que seria praticado. A família quebrou o silêncio. A nota foi feita através de um vídeo gravado pela doutora Renata, que é advogada da família, e pelo tio dessa adolescente que foi morta. Eles estão indignados com aquilo que foi praticado pelo Benedito.
onde ele tenta colocar a mãe na cena do crime, que teria culpa daquilo que foi praticado, porém o plano deu errado. De qualquer forma, se encontra preso o Benedito, o filho Gustavo e 2 adolescentes de 16 e 17 anos de idade, aonde a partir de agora a família vai falar, através da sua advogada e de um tio, sobre a situação daquilo que foi praticado e aquilo que eles acham sobre o Benedito, a qual teria se aproximado da mãe para poder ter um relacionamento que durava aproximadamente 4 meses. Ele participou do aniversário da mesma durante os 40 anos de idade. Ele teria aí várias fotos nas redes sociais, juntamente com a sua companheira. Era uma pessoa politicamente reconhecida como liderança e participava de diversos eventos na região de comunidades mais afastadas da capital. Porém, algo deu errado e não se sabe qual é a versão correta, se era para poder morrer a mãe e a filha ou apenas a filha era o alvo principal. Meu nome é Anselmo Alencastro de Arruda, eu sou tio da Heloísa e hoje eu venho a público manifestar para vocês o meu repúdio sobre essas acusações levianas e infundadas feitas pelo acusado, manifestando que minha irmã seria mandante do crime. Essas acusações, com tamanha torpeza, não procede. Esse rapaz e seu bando, além de ceifar a vida da minha sobrinha, agora deseja ainda acabar com a família. Totalmente improcedente, nós estamos sofrendo muito e nós acreditamos nos órgãos de controle e, se Deus quiser, esses elementos estejam em breve sentados no banco do júri. Aí a Suelen passou a senha. Não, eu tava no carro, eu carreguei o carro, Quem pediu a senha? O que tava lá dentro, essa parte eu não vi, senhor. Isso foi enquanto eles esmurravam ela? Foi, e aí eles pediam a senha? Não. O bateu nela também, fiquei sem entender, foi sem motivo. Ele bateu nela, deu murro, e aí depois ele saiu. Como advogada da família Alencastro, em defesa da Suelen sobre essas acusações absurdas feitas agora pelo acusado Benedito, de que a Suelen seria mandante, né, do crime, nós nem precisamos nos manifestar, pois a própria confissão, eles são confessos sobre os fatos. Ele já falou qual foi a motivação, que foi por ciúmes. A Suelen já prestou seu primeiro depoimento na Delegacia da Mulher, onde ela contou, esmiuçou como foi o relacionamento de 4 meses que ela teve com esse monstro. Foi um relacionamento abusivo, controlador, sempre tentava encerrar o relacionamento. Ele fazia ameaças de que iria se matar e ela, com aquele peso de se sentir culpada, dava uma chance para voltar. Tinha uma terceira pessoa que influenciava para que ela retornasse com ele, mas chegou um limite em que as ameaças, a agressão, a violência psicológica ficou tão grande que ela decidiu que ela iria pôr um fim no relacionamento. Isso no dia 19/4. E então, no dia 22, ele cometeu essa atrocidade juntamente com seu filho e os 2 menores, que na verdade ele mesmo disse, e os menores disse, isso já está confesso, de que seria para mandar matar as 2. E nós não podemos esquecer que a Suelen é uma vítima. Ela foi agredida brutalmente. Antes mesmo de encontrarem o corpo de Heloísa, quando a Heloísa ainda estava desaparecida, ela foi encaminhada para a UPA e depois para o HMC. Só saiu do hospital para poder participar do funeral, enterrar a sua filha e retornou ao tratamento. Ela se encontra bem machucada, bem debilitada, e assim que possível ela vai vir ao público prestar o seu esclarecimento e repudiar toda a fala desse monstro. E ela pediu medida protetiva, porque ela teme pela sua vida, né? Então, foi pedido sim a medida protetiva, confirmando que já foi disponibilizado na mídia. E a gente segue aqui acreditando no trabalho da polícia, da Politec, de que nada vai passar. Todas as provas serão apresentadas, a participação de cada um será confirmada
e todos eles serão julgados com os rigores da lei. Nós não vamos mais tolerar crueldade com essa família, que já foi destruída e devastada por uma morte tão cruel, e agora tenta imputar para a mãe como mandante do crime. E nós estaremos aqui aguardando a recuperação da Suelen para que ela possa vir a público. De qualquer forma, a Polícia Civil, através da DFVA, Delegacia de Homicídios, com o relatório que é emitido ou a denúncia que é praticada ao Ministério Público, eles acreditam apenas na versão a qual foi desmantelada, de um plano muito macabro, a qual chama a atenção não só da capital, mas em todo o Brasil. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Obrigado, Didio. Eu quero aqui agradecer à advogada da família, a doutora Renata, por confiar no trabalho da Rede Cidade Verde e por aceitar aí o convite que o Didio fez para que os familiares e principalmente a doutora Renata, que além de advogada, é da família da Heloísa. Não deve ser nada fácil para a senhora, enquanto advogada, estar fazendo a defesa de quem a senhora ama verdadeiramente. O jornal, ele tem lado, doutora, é o lado da notícia. E o programa está à disposição da senhora, da mãe da Heloísa, quando ela entender qual é o momento e se vai ter um momento adequado para ela falar. O jornal segue à disposição da notícia. É a primeira vez que a doutora Renata, advogada da família, vem a público para falar o sentimento de tristeza e o enfrentamento jurídico que ela, obviamente, já está travando com o Benedito, o filho do Benedito e os menores que participaram dessa barbárie. Qualquer que seja a atualização nesse caso, nessa brutalidade que fizeram com essa menina, o nosso repórter, o Didio, o nosso programa vai estar atualizando sempre esse assunto. Que passe uma semana, que passe um mês, ano, o nosso jornal vai estar à disposição dessa família. Doutora Renata, repito, nós temos lado, e é o lado da notícia, o lado da verdade. A senhora, todos os familiares são bem-vindos sim ao nosso jornal. Temos o maior respeito à mãe da Heloísa e quando ela entender que haverá um momento para falar e se surgir esse momento, o jornal vai estar à disposição.